Por que as Rangers 3.2 e 2.2 e os Troller 3.2 dão tanto problema de turbo? Tem remap e é sempre feito também o downpipe eliminado o catalisador. Tá, olha só, o que acontece aí é Fernando, né? É Juliano Fernandes. Juliano. Olha só, Juliano, quando tu pegar uma turbina que quebrou um eixo, seja da Ranger... Ele falou, ó, no meu caso, quebrou o eixo da turbina e o eixo fundiu na caixa quente. Ah, sim, funde mesmo. Olha só, o que acontece? Se tu olhar para a turbina e para o compressor desses turbos aí, eles são muito pequenos. E o eixo, se tu pegar, por exemplo, a carga da caneta Bic, tu pegar uma caneta Bic e tirar a carga dela, o diâmetro que está lá na caneta é maior que o diâmetro do eixo. Caraca, extremamente fino. É muito fino. Estamos falando alguma coisa ali em torno de 6 milímetros? É menos? Menos ainda. Deixa eu ver se O interior da caneta Bic. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui. Olha o tamanho do eixo, pessoal. Vocês estão vendo aí, ó. Eixo, né? E você falou que essa aí já é um pouquinho maior do que a da caminhonete. Então, quer dizer, maior. O cara reprogramou. Saiu, não sei quantos cavalos tem uma caminhonete dessa, uma 3.2. Acho que é 190. E vai para o quê? Uns 230? É, daí para mais. Quer dizer, tá aumentando. A turbina para normalmente o cara vai lá, já faz a turbina girar mais. Coloca mais diesel, vem mais fogo e faz a pressão subir. Alguém vai se entregar. E aí o que acontece? Por que ela quebra, tá? Quando qualquer motor que tu fizer um remap, o motor ele vai aguentar. Entendeu? O motor ele vai absorver isso. Digamos assim, ceder, né? Mas o turbo vai. Porque muitas vezes tu tá numa rotação de motor e tu tem uma rotação de turbo, digamos assim, massa de ar, não é volume, tá, pessoal? Vamos deixar bem claro. Volume ele altera com a temperatura. Massa de ar não. Então tu tem massa e pressão. Quando tu tem essa massa de ar que está entrando numa determinada rotação, que ela é o padrão da fábrica, turbo roda bem, motor roda bem. Quando tu tem uma maior pressão em relação àquilo que a rotação do motor está pedindo, tu já começa a entrar numa condição de surge, ou seja, eu tenho maior pressão com baixa vazão. A minha carga em cima do eixo, ela está sendo alterada. Por isso que aumenta muito o torque, porque o turbo está girando e está te entregando uma massa de ar além do que o motor está precisando naquela condição ali. E como é que nasce o torque lá no motor, pessoal? O torque ele é uma relação direta entre o deslocamento do pistão. Esse deslocamento, quanto mais rápido eu encher essa área aqui... Antes da válvula fechar novamente. Exatamente. Então, quanto mais rápido eu encher essa área aqui, mais torque eu vou ter, porque vai aumentar a minha pressão por centímetro quadrado em cima da cabeça do pistão. Então a turbina está girando mais do que ela está necessário em relação à rotação do motor. Por isso que em rotações intermediárias, de baixa e intermediária, tu tem muito torque. Porque eu tenho muita rotação de turbo. Aí depois quando sobe o RPM do motor, a rotação da turbina, se ela permaneceu a mesma ali, você lá em cima precisaria dessa massa maior, quer dizer, o motor acaba derrubando. Exato, né? O motor já tem. E assim, ó, imagina que as válvulas de admissão e escape, quando o motor ele tá na marcha lenta, imagina que tu tem um diâmetro de válvula e tu tem um tempo. Quando eu começo a aumentar a rotação, eu saio da minha faixa de torque e começo a entrar na minha faixa de potência. Só que nessa hora, quando eu tenho faixa de potência, eu tenho velocidade de pistão. Então, quando tu aumentou a velocidade de pistão, a minha válvula lá é como se ela ficasse agora menor. Menor do que a posição que eu estava em marcha lenta, tu entendeu? Aham. Então, eu tenho que ter muita pressão ali para que essa janela que ela vai estar aberta... Eu tenho que socar o máximo que eu puder ela para dentro. Para que quando o pistão desce e sobe, ele consiga encher. Só que tu não tem como tu encher ele, porque eu tenho a velocidade. E a gente tem que lembrar que quando o pistão chega em PMS, ele para. Depois ele volta. Nessa faixa de tempo, eu tenho que ter ar, eu tenho que ter... O combustível, ele tem que ser entregue ali nessa faixa. Imagina 5.000 RPM, 6.000 RPM no motor a diesel. Eu tenho que entregar a quantidade de combustível, eu tenho que entregar o ar, eu tenho que abrir e fechar a válvula, o pistão tem que subir e descer. Nessa subida, ele para na descida, para na subida. Numa faixa de tempo muito pequena, a minha pressão de combustível, para mim entregar essa quantidade de combustível lá, que seja 5
do milímetro cúbico, por exemplo, que eu tenho que entregar nesse espaço de tempo, cara, a pressão tem que estar acima de 2.000 bar. 2.000 bar, tu pega a tua unha, assim, a ponta do teu dedo, tu bota aqui no cantinho da mesa, aqui, ó, bem no cantinho da mesa aqui, e tu pega um Fusion, um Ford Fusion e bota em cima do teu dedo. Ali tu tem 2.000 kg por centímetro quadrado. É que assim, quanto mais a gente acelera o motor, menos tempo para tudo a gente Exato. tem. É o que eu falo com o ponto de ignição, que muita gente não entende que o ponto de ignição tem que crescer, né? Você tem que adiantar o ponto, porque você tem menos tempo para queimar aquele combustível. Você tem que adiantar o ponto, e é o que acontece. E assim, ó, agora vamos olhar para o turbo. Então a gente olhou tudo o que acontece lá no motor. O turbo, ele trabalha em velocidade supersônica. Ele trabalha acima da velocidade do som. Então aquela alerta que ela tá girando, tá? Que, para te ter uma ideia, aquele Opala do Anderson lá, do Anderson que estava lá nos Estados Unidos, ele é um turbo que a Master Power cedeu para ele na época. Eu nem sei se ele tá usando ainda, mas era um turbo roletário e tal. E aí eu até falei para ele, disse, cara, eu vou botar esse turbo no hot gas aqui, vou dar um calor nele. Tu não tá recebendo um turbo usado. Tu vai receber um turbo que passou, eu quero ver como é que ele está se comportando. Então nós pegamos todas as peças lá, né? E botamos no hot gas lá, e eu tenho um vídeo que eu tiro o encanamento de entrada do compressor, né? Que é medido, né? Eu tirei para olhar o compressor. Cara, tu não enxerga o compressor. Parece que tu tem ali uma placa, é como se tu pegasse a tua xícara aqui e olhasse o fundo dela assim. Tu não vê nada, tu não vê. Parece que tem uma placa de alumínio parada ali. E isso que ele estava girando, ele não estava girando mais que 80.000 RPM. Naquele momento. Naquele momento ali. Então é um turbo ali que ele vai a 145, 160 mil, ele vai aquele turbo. Pô, é um diâmetro grande, sabe? Sim. 70 e... É uma turbina com TT. É uma turbina de uns 70, eu não me lembro se era 72, não sei, era acima de 70. Grande, tá? Então tu imagina o seguinte, quando a gente fala de velocidade supersônica, ela é acima da velocidade do som. O turbo, pessoal, quando a gente testa lá na fábrica, existe um teste destrutivo que vai em torno de 660 metros por segundo. O dobro? Praticamente o dobro. Então dá quase Mach 2. Dá quase Mach 2. Então a gente leva o turbo chegar próximo disso, que é 560. Então quando a gente chega a 560 metros por segundo, até aqui a gente sabe que o turbo, compressor, eixo, tá aguentando. Vai aguentar. Quando é colocado num veículo e ele ultrapassa isso, existe uma situação que é chamada de barreira sônica. Então ele está girando tão rápido que o ar não passa mais. Então tu já criou uma barreira ali, então o ar não passa mais.